Aqui no Jornal do Imóvel, o assunto agora é o preço dos imóveis, principalmente para alugar, e especialmente nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que estão entre as 5 mais caras das Américas, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada recentemente, baseada em números que foram pesquisados em 130 cidades ao redor do mundo. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Alex Stroutbeck, que é consultor imobiliário. Como vai, Alex? Bom dia. Bom dia, Heisen. Como vai? Bem, alguma coisa explica então essa posição das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro entre as mais caras do mundo? Com certeza. Existe primeiro um fator pontual de ambas as cidades, inclusive em comum, que é o boom imobiliário que a gente está vivenciando, né? Então, de fato, quer dizer, devido ao grande crescimento em construções novas, lançamentos do mercado imobiliário, isso alavanca também, obviamente, investidores e os aluguéis. Na consequência, são aqueles que estão investindo na compra e também têm a expectativa de aluguéis. Nós temos aqui essa pesquisa da ECA International, né, que diz que a capital fluminense está em 4º lugar, né, no continente, São Paulo em 5º, Nova York é a mais cara das Américas e a 4ª mais cara do mundo. Essa é uma tendência ainda para os próximos anos, na sua avaliação? Não, eu acredito que a gente já chegou mais ou menos no limite. Quer dizer, vamos primeiro entender um pouquinho o mecanismo de como isso funciona, né? Eu comentei agora há pouco a respeito da valorização dos imóveis para compra, dos lançamentos, que é isso que vai ter influência de fato direta também nos aluguéis. A expectativa do investidor que investe num imóvel novo ou num usado visto o mercado, qual é? Dele ter uma renda aí complementar e que venha buscar perto de 1% ao mês. Consequentemente, você faz essa conta e você fala, bom, se o imóvel, o mercado imobiliário, para compra e venda, ele teve uma valorização muito grande, devido ao boom imobiliário que está acontecendo, que ainda está muito latente, tanto no mercado paulista como no carioca, ele vai comprar, adquirir aquele imóvel com a expectativa de ter essa renda complementar, e aí ele vai calcular. Só que o aluguel não acompanha necessariamente essa valorização na sua totalidade, acompanha só em parte, né? Então isso é o motivo principal. Hoje nós já chegamos em preços, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, para a venda, que já está começando a ter uma certa estagnação de mercado, ele está se acomodando de fato, né? Tá? E obviamente o preço de venda de um imóvel, ele se acomodando, o aluguel também ele vai ter a tendência de se acomodar. Então isso é uma primeira reflexão. A segunda reflexão a se fazer também é o simples mecanismo econômico de oferta e de demanda, né? Então, enquanto há uma demanda alta e pouca oferta, obviamente que você vai ter o valor de locação mais alto, né? Tá? Dependendo por região. A partir do momento que você tem um excesso de lançamentos e entregas de imóveis dos últimos 3, 4 anos, ou seja, lançamentos comerciais que foram lançados na planta e vendidos há 3 anos atrás, que estão sendo entregues agora, se esse volume for muito grande e houver muita oferta, é óbvio que aquele consumidor, ou seja, o inquilino, o locatário, ele vai ter mais oferta na mão dele e vai ter um maior poder de barganha. Tá? E a gente já está chegando justamente neste momento, aonde nós temos aí já alguns anos da indústria da construção civil que está movimentando o mercado de uma forma muito positiva, está lançando e construindo muita coisa e vendendo, tá? Só que também está se entregando muita coisa, ou seja, existe mercadoria disponível no mercado. O Rio de Janeiro, em particular, ele tem um outro ponto. Ele tem os investimentos que foram feitos pelo Estado e pelo município do Rio, quanto aos próximos eventos. Vamos falar aí de Copa do Mundo, que ele vai sediar, vamos falar das Olimpíadas também, que vai sediar, fora os que já ocorreram, que nem o Rock in Rio. Sim. Então, aí existe primeiro existiu uma recuperação de mercado do Rio, falando basicamente de imobiliário, tá? O Rio de Janeiro, ele estava até uns 2 anos e meio, 3 atrás, ele estava numa posição muito fraca, os imóveis não estavam totalmente fora de valor, tanto na locação como na compra e venda. Então ele recuperou o atraso de valorização dos últimos 10, 15 anos, que ele não estava vindo, não estava tendo, tá? E aí também devido a uma situação geográfica e típica do Rio de Janeiro, em não se ter muitas áreas, é uma cidade pequena fisicamente, né? Você também começa a alavancar preço, tá? Então você tem uma outra tendência que aí já vira não só um boom imobiliário em si, mas uma especulação, uma bolha
de preço, não uma altura de unidades. No caso específico do Rio, essa questão envolvendo a segurança pública, as UPPs, a unidade de polícia pacificadora, acaba tendo uma influência nisso também, nos preços? Não, teve uma influência muito grande. Eu vou te citar um exemplo para quem é carioca e conhece bem. Quando foi o Morro do Alemão, quando ele foi pacificado, ao lado você tem o bairro de Pina, tá? Então, que era um Brás de Pina, que é um bairro basicamente de classe econômica, tá? Renda baixa, classe econômica. Nos últimos 12, 18 meses, Brás de Pina simplesmente valorizou 100% do seu valor de mercado. O preço no metro quadrado dobrou. Uhum. Por quê? Pelo fato da pacificação que houve no Morro do Alemão. Então, esse é um dos fatores de investimentos do governo do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro que ajudam a ter ocorrido essa valorização, essa recuperação e valorização de mercado. Tá? Hoje vi de outro exemplo também a Rocinha. São Conrado é um bairro pequeno, uma praia pequena, com poucas unidades, aonde tinha-se um grande problema por causa da Rocinha e a saída de São Conrado pela Niemeyer passando pelo Vidigal. Com a pacificação da Rocinha, você também teve preços ali de unidades usadas, porque quase não tem mais espaço para se lançar nada novo, que aumentaram horrores. Então, realmente, o mercado ele teve uma reação muito positiva em termos de preço e também em termos psicológicos, né? Tá, quanto à implantação das UPPs, né? Sim. Nós estamos ouvindo o consultor André Strothbeck, consultor imobiliário, especialista nos mercados, especialmente de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Dá para a gente ter uma ideia de preço, por exemplo, no Rio de Janeiro, a questão aí de bairros assim, até mais badalados, o Leblon, por exemplo, dá para ter uma ideia de preço de aluguel, por exemplo? Vamos falar de forma genérica Zona Sul. Zona Sul engloba Ipanema, Leblon, né? Tá, que basicamente são dois bairros que são divididos por um canal, né? Só para quem é carioca mesmo, de fato, que sabe onde é que é a divisão ali, né? Vamos comparar com São Paulo, com Jardins, Higienópolis, tá? Então, só que com preços muito mais altos. Hoje, nos Jardins, você vai estar adquirindo uma unidade com 10, 12 mil reais o metro quadrado. No Leblon ou em Ipanema, você já vai estar falando de 15, 16, falando de quadras para dentro, tá? Não face praia. Tá? Até 1, 2 quadras da praia, aí você não existe racional lógico, tá? O simples raciocínio, você tem um imóvel ali frente praia, de 100 metros quadrados, o quanto você acha que você tem que pedir se existe alguém que o compra ou não. Então você vai ter oscilações de preço de 20 mil até 60 mil reais o metro. Então, você não pode dizer claramente que tanto na praia de Ipanema como do Leblon, você tem uma média de preço aí a se seguir, tá? Sim. Isso não é fato. Agora, para 2 quadras para dentro, você compra hoje um apartamento de 80 metros, mais ou menos, por 1.300.000, 1.400.000 de reais, que é o que mostra claramente que pode até ser mais caro do que Paris, né? Pois é, por exemplo, fala a pesquisa. Aqui esse ponto chama atenção, mais caro do que Paris, né? Tem a ver mais com o que aconteceu aqui com o nosso mercado interno ou tem alguma influência também da própria crise na Europa, isso? Não, tem com certeza, tem muito a ver pontualmente com o Rio de Janeiro. Tá? Eu não diria que hoje, mesmo com a crise europeia, e falando mais especificamente de França e da cidade de Paris, eu acho que Paris não está sendo afetada da forma que uma Espanha, ou França conforme Espanha, por exemplo, tá? Ou conforme Inglaterra. É uma situação pontual. Capital da França, Paris, é uma cidade, uma das mais belas para turismo, mais tradicionais. Então, eu não creio que a crise europeia ela vai afetar particularmente a cidade de Paris. Pode afetar todo França de uma outra forma. Não é o nosso caso. Tá? A gente tem que isolar. Rio de Janeiro é bem atípico. O que está ocorrendo hoje no Rio de Janeiro e o que já ocorreu em São Paulo durante um bom tempo, nos últimos 5, 6 anos, quando a gente teve aí o ápice do boom imobiliário, é bem particular. Tá? Isso não tem relação nenhuma com a crise europeia. Bom, para quem se assustou aí com os preços, há uma tendência de acomodação aí pelos próximos anos? Qual é a tendência? Eu acredito que nós já chegamos numa certa acomodação.
isolando um pouquinho as exceções de frente praia, tá? Falando do Rio de Janeiro, ou falando, por exemplo, vamos voltar a São Paulo, Jardins. Jardins hoje já chegou no seu ápice também, já está numa fase acomodada, por quê? Porque não há mais terrenos para os incorporadores construírem. Não há mais estoque, o que nós chamamos também de outorga onerosa, ou seja, você poder adquirir da prefeitura mais direito de construção sobre uma determinada área. Tá? Então, hoje você tem uma situação bem pontual no mercado, onde está começando a se acomodar. As pessoas também estão tendo, o consumidor comprador, ele está tendo mais acesso, ele está tendo mais mercadoria no mercado, portanto ele tem mais poder de barganha. Então isso faz com que o mercado ele começa a se estabilizar e aí entra numa fase de acomodação. Ele de fato ele vai começar a se acomodar num patamar tanto de preço de compra e venda como de preço de aluguel. Então, mãe, ficam aí as dicas importantes, né, para que cada um possa fazer a escolha adequada, de acordo com o seu bolso e também as suas necessidades. Nós ouvimos o Alex Strothbeck, que é consultor imobiliário, especialista principalmente nos mercados imobiliários de São Paulo e Rio de Janeiro, que conversou aqui com o ouvinte da Rádio Estadão ESPN. Obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Raíssa.